Controverso, realista e catártico. Esse é um pouco do livro Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus, subtítulo Diário de uma Favelada. Traça um contexto da obra para ser abordado. Se passando nos anos 50, retratando um pouco da sociedade brasileira, certo? Com a migração do campo para a cidade e a reconstrução de grandes centros de guerra e a ascensão da televisão como lazer das famílias. No livro, retratam o cotidiano com histórias políticas, contexto social, urbanização, fome e miséria de seus filhos e vizinhos, na favela de Canindé, local que ela morava na época. A autora Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 14 de março de 1914 e mudou-se para São Paulo em 1937, após a morte de sua mãe. Estudou apenas até a segunda série, hoje chamamos de ensino fundamental 1. Na época, era chamado de primeiro ano. Assim como a mãe, trabalhou como empregada doméstica durante vários anos, e depois de algum tempo, em 1947, grávida e desempregada, mudou-se para a favela do Quinandé, que não existe mais, sendo substituída pela Marginal Tietê. Seu primeiro livro, Quarto Despejo, O Diário de uma Favelada, foi publicado em 1960 e garantiu sucesso imediato para Carolina Maria, sendo traduzido para 14 idiomas e vendendo no Brasil mais de 1 milhão de exemplares, a partir do ano de publicação até o momento. O sucesso da obra foi meteórico. Uma tiragem de 10 mil exemplares foram vendidos em menos de uma semana. Esse sucesso rendeu à autora dinheiro suficiente para deixar a favela. Contexto histórico do Quarto de Despejo. Para analisar o contexto histórico, é necessário abordar 3 olhares: o olhar mundial, o nacional e o municipal. Que na obra, a cidade retratada é São Paulo, que na década de 50 no mundo era uma época pós-guerra e um momento de reconstrução física, cultural e política das cidades e dos países. Os conceitos antigos são revistos para evitar novas guerras e a Guerra Fria começava a se fortalecer. Estados Unidos e União Soviética estavam disputando a hegemonia mundial e iniciava-se a Era do Ouro da televisão no mundo, enquanto no Brasil o declínio do rádio ainda era pequeno, com as radionovelas e as cantoras de rádio acumulando multidões de fãs. Na década de 50 no Brasil, foi entendida como uma década de modernidade, uma era da modernidade, tanto nas artes quanto na intelectualidade, que no ramo político destaca-se as eleições de 2 presidentes bem famosos, que era por voto direto, que era o presidente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que era um momento de tranquilidade política, pois teve-se quase 10 anos sem golpes políticos, sem modernização nas cidades e o aumento da migração interna do campo para a cidade, que teve um aumento de cerca de 25% da população das cidades grandes. O tal movimento exige uma maior preocupação com as cidades, com a melhoria das condições sanitárias e o investimento na industrialização dos polos urbanos. Já na cidade de São Paulo, na década de 50, na verdade na década de 50 e 60, foram marcadas pela proliferação, por assim dizer, das favelas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O movimento teve origem com o aumento das migrações internas. As migrações tiveram como destino preferido, em um primeiro momento, as 2 maiores cidades do país, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O membro do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, que foi Jânio Quadros, foi eleito em 54, tinha governado no estado até 59, e antes de ser governador do estado, ele foi prefeito da cidade no período imediatamente anterior à escrita de Carolina Maria, iniciada em 55. O político teve, na época, uma grande popularidade em São Paulo. O fato que garantiu a ele, anos depois, a eleição como presidente do Brasil. Os personagens são Carolina Maria de Jesus, que ela era protagonista e narradora da sua própria história.
Ela era mãe solteira por opção, favelada e trabalha como catadora de lixo e metais. Também ela ama ler e escrever e acreditava que seria a escrita dela que tiraria ela do lugar onde ela vive. E também tem a filha dela, que é a Veronice, que ela era a filha preferida de sua mãe e ela era encantadora, ou seja, ela encantava as pessoas ao redor dela. Tem o José Carlos e o João José, que são os outros dois filhos da protagonista, da Carolina. O problema que ela teve com o João foi porque ele tentou violentar uma menina de 2 anos. Então, a Carolina teve que responder por ele, enquanto ele só tinha apenas 9 anos. Então, ela teria que começar a vigiar ele. Então, no caso, ela começou a vigiar João. E também tem o Sr. Manuel, que gostava muito de Carolina, queria casar com a protagonista. E ela achava ele um homem bonito e educado e ele deitava-se com ele às vezes. Tem o Raimundo, um cigano, e ele é visto pelas pessoas como um favelado, malandro, sedutor. Ele mente para as pessoas que ele convive com a irmã dele. E ele também promete para Carolina que se ela o aceitar, ele tiraria ela da favela. E ela fica interessada sim, ela conversa com ele. Só que ela desconfia muito de suas mentiras. Então ela some do mesmo jeito que apareceu. Aí tem o Timburcio, que ele é vendedor de barracões, então ele explora. Ele é explorador de gente da favela. Tem o Orlando, que ele é explorador de torneira. Ou seja, da onde os moradores pegam água. E também tem os outros personagens, como a polícia, a guarda municipal, a vizinhança, essas coisas. Carolina Maria pode ser entendida como uma representante da exclusão brasileira. Mulher, negra, semi-analfabeta e pobre, consegue desenvolver uma obra de denúncia da forma que poucas pessoas poderiam imaginar. Escrever uma obra, nesses casos, é a coisa menos esperada pela sociedade, visto que havia muitas outras formas de buscar dar ao mundo o conhecimento da sua realidade. Podemos afirmar ainda mais facilmente que o livro é realmente a descrição de vida de uma favelada, como o próprio nome propõe. É uma obra social que traz a realidade a todos que a querem ou não querem enxergá-la. Nossa sociedade, que tantas vezes se faz cega para poder analisar as condições do mais pobre, recebe um soco no estômago aquilo que Carolina quer dizer sobre sua vida, sua sobrevivência. Aqui vale a análise do nome da obra, o qual contém uma chave essencial para seu entendimento. Carolina Maria afirma, em várias partes do texto, que falar sobre a favela é falar sobre um quarto de despejo na sala de estar, que a autora entende como o centro da cidade e os bairros habitados pelos que podemos entender como os privilegiados. É na sala de estar que trabalham aqueles que moram no quarto de despejo, a periferia. O nome é retirado de um trecho da obra. Carolina Maria diz que a favela, seu lugar de vida, é o quarto de despejo da cidade. É a nova senzala em que os guilhões se transformam na pobreza e na fome, com a contínua exploração daquele que permanece escravo, ainda que supostamente livre. Bem, eu vou falar um pouco sobre a favela como o quarto de despejo. Bem, para a autora, tudo aquilo que não apresenta valor sentimental deve ser despejado, jogado no quarto de despejo. Ao falar sobre isso, é posto imediatamente a desigualdade social que acontece. É como é necessário retirarmos tudo aquilo de negativo que tem ao nosso caminho, todos os problemas, tudo aquilo que causa mal a gente, para que assim a gente possa seguir nosso caminho livre, sem nenhuma interferência, sem nenhum problema, sem nenhuma mágoa. No caso, todos aqueles que estão na favela são excluídos do resto da sociedade que não vive em uma favela ou em uma periferia do convívio social, como o outro servindo apenas como uma mão de obra barata, uma mão de obra manipulável, assim. Então, no texto da Carolina, muitas vezes no texto passava a ideia de que o povo que vivia na favela com ela era merecedor do lugar onde eles estavam, da posição social que eles estavam. Das discussões levantadas quando foi lançada a obra
do livro da Carolina Maria de Jesus na década de 60, por muitos críticos, ela não deveria ser caracterizada como literatura, pois haviam muitas incorreções de acordo com a norma culta desse livro que ela lançou. Então a discussão foi feita de como se constrói a cultura do nosso país, a valorização dos escritores brancos e ricos que se sentiam ameaçados de certa forma quando uma pessoa excluída desse meio tão importante da literatura ousava fazer uma obra que tivesse uma repercussão, uma obra grande, de grande peso, como foi o caso da Carolina Maria de Jesus com o Quarto de Despejo.